Eu criei uma teoria filosófica sobre o mundo e eu quero compartilhar ela com vocês. Olá, galerinhas e galerinhos, bem-vindos ao meu canal Lucas Escrita. Lucas sou eu que vos fala. Sou autor do livro A Bruxa Escondida de Salem, Histórias de Locasta. Também faço videocast pro YouTube, vídeo pro TikTok, sou ator de vez em quando. E a gente vai indo fazendo a nossa arte. Bom, bem-vindos ao meu videocast chamado Conversas de Refeição, que esporadicamente acontece uma vez a cada 1 milhão de anos. E é pra ser como uma conversa numa mesa, num jantar, numa festa, com amigos e família, com aquelas conversas que você vai voltar pra casa questionando a sua vida toda e o que carambas você está fazendo da sua vida. Bom, sem mais enrolações, hoje eu venho com esse vídeo porque, dando um pequeno prólogo, prólogo, meu Deus. Dando um pequeno prólogo, eu tô há 3 dias encafifado nessa minha teoria, nesse meu pensamento, porque do nada, absolutamente do nada, há 3 dias atrás eu tava andando por aqui, e aí me bateu na cabeça uma ideia. O mundo, ele é ordenado e guiado por duas forças únicas. Claro, isso num pensamento muito enraizado lá no fundo do nosso pensamento filosófico. Mas ele é movido por duas forças. Pelo menos o mundo não. Não tô falando do mundo, a natureza mundana. Tô falando da natureza humana. O mundo como sociedade humana. A sociedade humana, ela é movida por duas grandes forças: curiosidade e ego. Sim, curiosidade e ego. E vocês vão entender por que essa teoria faz muito sentido e por que uma vez que eu comecei a pensar sobre isso, eu nunca mais consegui desver essa minha teoria filosófica. Bom, vamos começar como um exemplo básico. Muito, muito básico. Qualquer coisa. Pense em qualquer coisa da sua vida. Vamos pensar numa descoberta científica. Descoberta científica, vamos lá. Por que pesquisadores vão, tipo, ou pro espaço ou pro mar para descobrir alguma coisa, Por causa de uma dessas duas forças. Ou é curiosidade de descobrir o que tem pra lá, ou é ego. O ego vocês vão entender por quê. Por exemplo, eu tava vendo um vídeo ainda ontem sobre o porquê que por que a NASA foi criada. Por que a NASA foi criada nos Estados Unidos. E aí você fala, curiosidade. Obviamente, é a curiosidade. Não, não foi a curiosidade, foi o ego. Por quê? Porque a NASA foi criada pra não fazer com que a União Soviética ficasse na frente, porque ela já tinha lançado a sonda espacial, o Sputnik 1, pro espaço, e aí os Estados Unidos não queriam ficar pra trás, então eles criaram a NASA, a fucking NASA. Ego. Ego. Além da curiosidade, ego. Eles não queriam que ele ficasse lá na frente, não queriam que a União Soviética ficasse lá na frente. Segundo, vamos botar um exemplo menor. Não vamos falar de uma descoberta científica gigantesca. Vamos falar de um livro, por exemplo. Criação de um livro. Por que um escritor, um artista vai começar a fazer uma arte? Ou é tipo que nem aquela música da Luísa Sonza, que ela, primeiramente me sinto arrasada, né, principalmente me sinto arrasada, que ela fala, será que alguém ainda quer escutar o que eu tenho pra falar? Ego. Ou curiosidade. O artista vai lá porque ele tem a curiosidade de querer saber se o que ele tá pensando é só doideira dele ou se mais pessoas vão se identificar. Ou ego. Ele quer mostrar os sentimentos pro mundo. Ele quer mostrar o que ele tá sentindo. E em tese, ele quer algum reconhecimento. Ego. Então, curiosidade e ego. É claro, você vai falar, Lucas, mas aí não, aí a gente pode ter outros tipos de pensamentos, outros tipos, ele tá fazendo isso por amor. O amor também é ego. Se for pensar, o amor é ego. Por quê? Porque ele quer ajudar a outra pessoa a se sentir bem. Mas ele quer saber que ele vai ajudar. Ego. Ou ele pode falar, não, eu tô fazendo isso só porque eu quero ajudar. Só porque eu quero ajudar. Curiosidade. Curiosidade. Ele quer saber se aquilo vai ajudar a pessoa mesmo. Ele tá testando se aquilo vai ajudar mesmo. Talvez a gente já tenha uma plena certeza, mas não existe certeza absoluta de verdade. Então, curiosidade. Ele quer tentar ajudar. A tentativa não passa de uma curiosidade. Curiosidade.
um jogo, esporte, Olimpíadas. Tamo, ó, julho de 2024, daqui a algum tempo vai ter Olimpíadas de Paris. Olimpíadas nada mais é do que ego. É uma competição. Competição é ego. Ou curiosidade. São os países querendo saber quem é o melhor. Ego misturado com curiosidade. Não sei se tá fazendo muito sentido, mas na minha cabeça parece fazer muito sentido. Claro, na minha cabeça eu vou pensando, tem algumas lacunas ainda em branco. Tem uns blank space aqui. Mas acompanha meu raciocínio. Faz algum tipo de sentido. Eu não tô louco. Faz algum tipo de sentido. Faz muito sentido isso. Jogos não passam de curiosidade e ego. Quem irá ganhar? Eu quero ganhar. Curiosidade, ego. Vamos pensar em outro exemplo. Uma viagem. Uma viagem pra conhecer um lugar novo. Curiosidade. Ou uma curiosidade porque você viu alguém indo pra algum lugar e você que também quer ir. Ego. Ego. Continua sendo ego. Ou curiosidade. Você quer conhecer um lugar novo. Curiosidade. Você viu alguém indo, você quer também. Ego. Você quer fazer a mesma coisa que aquela pessoa fez. Ou, como disse, curiosidade, você quer descobrir um lugar novo. Continua na minha teoria. Ou não, você quer ir pra descansar a cabeça, um lugar que você já conhece. Você quer descansar a cabeça, quer fugir do mundo. Ego. O amor próprio de se cuidar não deixa de ser ego. Assim como, tipo, fazer um skincare. Ego. Ego. O skincare não passa de ser um ego, é um autocuidado. E aí tá. Um grande parênteses aqui que a gente tá falando. Quando a gente fala de ego ou de curiosidade, quando a gente tá fazendo essa análise filosófica, não necessariamente ela é ruim. Assim como o mundo, já diria grande Sirius Black, as pessoas não são feitas de... As pessoas não são divididas entre pessoas boas e comensais. Todo mundo tem o bem e o mal dentro de si. Basta você saber com que lado você está agindo. E é exatamente essa mesma coisa. Não é porque a gente fala de ego. Porque a gente fala, tem muito aquela visão deturpada do que é o ego. Do que é egoísta, eu tô pensando em mim mesmo. Não. Não. Calma lá. Calma, por favor. Ego não necessariamente é algo ruim. O ego não necessariamente é algo ruim. Porque se você for pensar, um simples ato de amor como skincare, ele nasce do ego sim. Porque você está se cuidando, você em tese está sendo egoísta, entre aspas. Então não necessariamente ele é ruim. Ser egoísta de vez em quando não é necessariamente ruim. Ter autocuidado não é ruim. Assim como a gente falou lá no começo, o primeiro exemplo. Os Estados Unidos criaram a NASA porque eles estavam com o ego de não querer deixar a União Soviética aí na frente. Mas eles estavam pensando em si mesmos? Tava. Mas, em contrapartida, eles criaram a fucking NASA. Que gerou vários avanços tecnológicos e descobertas do espaço. Então não necessariamente é algo ruim. Se cuidar e se pensar em si mesmo, nem sempre é ruim. Claro, tudo com aquela mágicazinha, aquele pozinho mágico que se chama temperância, né? É temperância, que significa... Vai com calma, meu querido, com calma, né? Com calma. Pensa em si mesma também não, né? Como já diria Taylor Swift em Marjorie. Grande Marjorie dizendo... Nunca seja tão inteligente a ponto de esquecer de ser bondosa. E nunca seja tão bondosa a ponto de se esquecer de ser inteligente, né? Mas, entende o que eu tô falando? Entende o que eu tô falando? Curiosidade e ego. Até, como eu disse, criação de uma arte, criação de uma música. É a curiosidade. Querendo ou não, no final de tudo, a gente está fazendo aquela arte porque a gente tem a curiosidade de saber se mais pessoas se sentem daquela forma. A gente tem curiosidade de querer saber. O mundo vai querer escutar o que eu quero dizer? Será que eu posso fazer a diferença nesse mundo? Será que eu posso fazer a diferença no mundo? Tipo, por exemplo, eu escrevo. Eu sempre escrevi porque eu gostava de escrever. Eu gostava de botar no papel o que eu tava sentindo. Egoísmo. Vamos botar isso como egoísmo? Vamos botar como ego. Eu queria botar no meu papel o que eu tava sentindo. Então eu tava falando sobre a minha vida. Sobre eu. As histórias são sobre mim. Ego. Mas aí eu comecei a querer publicar elas porque eu quero falar, não, será que eu posso ajudar o mundo? Será que eu posso fazer o mundo um lugar melhor? Será? Será? Essa pequena palavra. E se? Curiosidade. Mundo sendo movido por curiosidade e ego. O ego. Nasceu uma história, eu criei sobre minha vida, sobre os meus pensamentos. Ego. Curiosidade. Será que o mundo vai ser um lugar melhor depois que eu escrever esse livro? Será que o mundo vai ser melhor depois que eu mandar essa mensagem? Curiosidade. Entendeu o que eu tô querendo dizer? Entendeu? Entendeu? Entendeu o que eu tô querendo dizer? Entendeu?
E aí a gente pega pro fato que a gente vai... Outra coisa, uma coisa importante dessa história toda. Aí a gente pegou coisas boas. E aí a gente vai pensar em coisas boas sobre essa história toda. Coisas boas. Criação de arte, criação de músicas, descobertas científicas. O mundo tá todo virado para muitas coisas boas quando a gente fala dessa divisão de ego e curiosidade. Muitas coisas boas saem disso. Então, como eu disse, não pense em ego como algo ruim. Nem sempre é algo ruim. Mas, porém, entretanto, todavia, a gente entra na parte... Por quê? Como eu disse, pessoas não são divididas entre boas e ruins. Mas existem as pessoas más. Então a curiosidade e o ego também trabalham na parte ruim da coisa. Porque quando você pensa, ó, pensa num exemplo... Esse é um exemplo que eu... Tarde da noite eu tava pensando sobre esse exemplo. Ó, presta atenção. Qualquer tipo de preconceito. Por exemplo, vamos dizer... Eu poderia pegar um exemplo bem genérico. Mas eu quero pegar um exemplo mais específico porque eu quero que o específico se torne pro maior, pro ambiente maior. Pensa assim, ó. Vocês, aqui provavelmente, você vendo esse querido aqui que gosta de Taylor Swift, gosta de música pop, gosta da cultura pop. Vocês devem ter acompanhado toda aquela treta que teve, aquela época, entre Olivia Rodrigo, Joshua Bassett e Sabrina Carpenter. Basicamente, pra quem não conhece essa treta toda, basicamente, Olivia e Joshua namoravam. Só que eles terminaram e pouco tempo depois, o Joshua já foi com a Sabrina. Então rolou vários rumores de que ele já conversava com a Sabrina antes da Olivia. Antes da Olivia terminar com ele. Então, aí teve toda aquela treta que jogaram muito hate na Sabrina Carpenter. Eu, basicamente, não tenho um lado entre Olivia Rodrigo e Sabrina Carpenter. Eu, na moral, eu prefiro tacar todo o hate no macho, porque ele é o errado dessa história, com certeza. Mas, vamos fazer assim, vamos botar que existe essa rixa entre Olivia Rodrigo e Sabrina Carpenter, essa treta entre os fãs, entre os fandoms. Chega duas pessoas lá, aquela famosa conversa entre lados opostos, vamos dizer assim. Aí, uma pessoa fala, que tipo de música você gosta? Aí fala, eu gosto da Sabrina Carpenter. Um fala pro outro que é o fã da Olivia Rodrigo. O lado do ego trabalhando nesse momento. O ego daquela pessoa já tem uma imagem totalmente deturpada, digamos que essa pessoa não gosta da Sabrina Carpenter. Então ela já tem uma imagem toda deturpada. E alguém que gosta da outro lado, fere o ego dessa pessoa. Por algum motivo, fere o ego. Então nasce o preconceito. A pessoa já presume que ela tem um mau gosto. Então essa pessoa fala, como assim você gosta de Sabrina Carpenter? Como assim? Não sei o que. Ela faz músicas ruins. Ela não faz músicas ruins, mas a pessoa vai ficar com aquele... Ela quer ter aquele ranço gratuito. E a outra pessoa já vai se sentir atacada e na defesa ela vai defender e falar, não, então Olivia Rodrigo é ruim. Às vezes a pessoa nem detesta Olivia Rodrigo, mas o ego também vai voltar pro lado de devolver essa treta. E aí que eu falo, o ego indo. É a mesma coisa com futebol, é porque eu simplesmente odeio futebol. Mas vamos falar aqui assim, tem um palmeirense e um corintiano. Digamos que esse palmeirense não gosta de corintiano. Então ele já vai presumir que o corintiano é ruim. E o corintiano não gosta de palmeirense. Então ele já vai... Entendeu? Eu odeio exemplo de futebol, porque eu não faço ideia de nada de futebol. Então eu prefiro falar com música. Então, entende o que eu digo? É o ego trabalhando todo o preconceito, seja ele por gênero, por orientação sexual, por religião, por raça. Tudo ele nasce do ego. Aí a gente vem pra parte ruim do ego, que é meio que a pessoa que tem o ego muito inflado e ela se acha o bam da história, quando ela vê algo que, em tese, fere o ego dela, porque é diferente, ela se sente no direito de atacar a pessoa. Entendeu o que eu tô querendo dizer? É o ego trabalhando.
Então aí começa toda aquela história do preconceito, porque muitas vezes a pessoa, se não houvesse, imagina assim, não existe nada. Pensa naquela coisa, sabe, que nem falam, não se discute política, religião, futebol. Não sei de onde que surgiu o futebol também, mas enfim. Aí, digamos que essa pessoa, não existe nada desses preconceitos. A pessoa tá conhecendo, imagina que a pessoa tá conhecendo alma pra alma. Elas estão conhecendo as personalidades dessa pessoa. Muitas vezes, sinceramente, muitas vezes não vai existir ódio algum. Porque essas duas pessoas conviveriam, talvez, muito bem se elas não tivessem essa imagem do ego. De um ego que já é inflado e já tem um pré-conceito. Entendeu o que eu tô querendo dizer? Tá meio confuso, mas eu espero que vocês estejam entendendo o que eu tô querendo dizer. Digamos que, então, realmente, não existe nada. Tira essa couraça, essa armadura de pensamentos que existe. Essas pessoas provavelmente conviveriam bem, se fosse só na questão personalidade. Personalidade como uma enxerga o mundo, outra, enfim. Talvez essas pessoas nem se odiassem, mas quando vem aquela coisa que ela fala, ah, eu sou isso, eu acredito nisso, tal, essa pessoa já cria um ódio gratuito dessa outra porque o ego é ferido. Então entende o que eu digo? E é nesse momento que eu venho com um... Não é um apelo, porque eu não sei se eu sou alguém grande o suficiente para fazer esse apelo, ou se, enfim, eu não sei. Mas talvez esse pensamento mexa com a cabecinha de alguém que tá assistindo aí. E se o mundo fosse diferente? E se na verdade, nessa história do preconceito, a gente não deixasse que o ego controlasse, e não só essa parte do ego, mas sim a parte da curiosidade? Porque sinceramente, eu tava pensando, isso veio tudo nesse pensamento que eu tava de madrugada fritando a cabeça. E se a gente deixasse de quando a gente tem esse meio que o ego ferido, entre aspas, por causa de algo diferente? E se? Curiosidade. E se? E se a gente deixasse a curiosidade tomar conta? Porque, sinceramente, voltando naquela frase que eu falei, ah, não se discute futebol, política, religião. Não! Se discute sim. Se discute sim, se deve se discutir muito. Por quê? E se a gente, em vez de deixasse o ego de ter um preconceito com aquela ideia, na verdade as pessoas deixassem a curiosidade, vamos escutar. Vamos escutar o que o outro tem a dizer. Por que ele acredita naquela coisa? Por que ele acha certo aquilo? Por que a vida dele está baseada nesse pensamento? Por que não deixar um pouco de lado o que você acredita como 100% certo e escutar um outro lado? Eu acho muito interessante. Eu acho muito interessante. Mesmo quando alguém vem com ideias que eu não sou tão afim de escutar, eu escuto. Porque vale a pena tentar entender ideias diferentes. Vale a pena você conhecer. Que nem pessoas... Religião. A pessoa acha que a religião, aquela é a certa e que não vale a pena nada. Tudo o resto é lixo. Não. Não. Por que a gente não tenta escutar o outro? O que aquela outra crença pode nos ensinar? Porque todo mundo tem alguma coisa para ensinar. Eu acho que essa é uma grande verdade da humanidade. Todo mundo tem algo para ensinar. Todo mundo tem algo para ensinar. E isso acho que quase sem exceção. Sem exceção. É claro, é porque eu falo quase sem exceção, porque a gente vai falar, pensamentos diferentes. Aí vem alguém que tirou a vida de outra pessoa porque não sei o que lá. Não. Aí também não. É porque eu sempre gosto de deixar bem claro exceções extremas, por causa que existem essas exceções extremas. Então eu não quero deixar essas exceções extremas como numa generalização. Então, vamos botar num âmbito mais real, sabe? Só pensamentos, ideias. Não vamos botar coisas muito extremas que firam direitos humanos, né? Por favor. Mas, tirando coisas que firam direitos humanos, direitos básicos da humanidade, eu acho que todo mundo tem alguma coisa pra ensinar. Todo mundo, se você parar pra escutar alguém, todo mundo tem uma história boa pra contar que vai gerar algum tipo de pensamento interessante. Então é exatamente isso que eu tô falando. A curiosidade. A curiosidade. Em vez de a gente deixar sempre o ego tomar tanto conta, às vezes a gente deixar a curiosidade também levar.
Porque é que nem a arte. Eu acho que a arte é o momento em que mais o ego e a curiosidade estão muito bem balanceados. Por quê? Você tem o ego de escrever sobre coisas que você acredita, que é sobre sua vida, mas você tem a curiosidade de saber, será que o mundo será um lugar diferente depois que essa ideia vira mundo? Será que o mundo vai ser um lugar melhor? Será que o mundo vai aceitar a minha ideia? Será que as pessoas vão gostar de escutar o que eu tenho a dizer? Eu acho que a arte é uma das coisas mais balanceadas que tem a curiosidade e o ego bem andando de lado a lado, de mãos dadas, falando, vamos lá! Entendeu o que eu tô querendo dizer? E eu acho que é importante a gente ter muito esse balanceamento do que é ego e do que é curiosidade. Porque se você vai pensar assim, se você deixar o ego muito desbalanceado, gera o preconceito. Mas se você deixar a curiosidade muito desbalanceada, ela vai gerar imprudência. Porque querendo ou não, curiosidade demais gera imprudência. Não é à toa que existe a curiosidade matou o gato. Porque se você deixar a curiosidade muito desbalanceada, você vai acabar se machucando em algum momento. Porque, tipo, se você falar, ai, será que dá certo aquele romance de amor? Será que dá certo esse romance, sendo que o cara é literalmente uma red flag ambulante? Aí bota o ego de ser um pouco egoísta e fala, não, minha saúde mental merece, né? Minha saúde mental merece um pouco de descanso, né? Então, geralmente é isso que eu tô querendo dizer. Pra você, querido, querida, queride. Acho que a coisa mais importante desse mundo é porque realmente eu acredito muito que existe essa balança do curiosidade e ego. O mundo é realmente, acho que muito levado pela curiosidade e pelo ego. Começa a perceber. Tenta, você que chegou até aqui. Primeiramente, muito obrigado por ter chegado até aqui e ter assistido, seguido eu nessa jornada louquinha da minha cabeça. E tenta pensar um pouco. Só pra saber se eu não tô louco, curiosidade. Só pra saber se eu não tô louco. Realmente, eu acho que o mundo é muito movido pela curiosidade e pelo ego. Tenta pelo menos um pouquinho. Tenta só pensar nesse... Fecha comigo nessa ideia aqui. Só pelo menos um pouquinho. Vamos tentar pensar. Mas é isso. O pedido desse vídeo é realmente... Deixe o seu ego e a sua curiosidade bem balanceados, que eu acho que o mundo vai ser um lugar melhor. Se a gente tiver a curiosidade e o ego bem balanceadinhos, como na arte. Que a arte é tudo nessa vida, né? Minha opinião, mas eu acho que a arte é realmente tudo nessa vida. Às vezes o mundo, como eu sempre digo, uma frase que eu gosto muito, e eu não pesquisei ainda quem que é que falou essa frase. Eu ainda vou pesquisar. Mas que fala que a arte existe porque a vida não basta. Então, é isso. É isso. Um beijo grande. Obrigado por ter ficado comigo nesses 23 minutos assistindo eu falando esses montes de coisas. Espero que desse monte de confusão que é a minha cabecinha tenha saído alguma coisa realmente boa. Então é isso. Leia meu livro também, A Bruxa Escondida de Salem, História de Locasta, porque tem muito pensamento legal também. E eu tenho curiosidade de saber se você vai gostar. Tenho curiosidade de saber se esse livro vai mudar o mundo ainda. E é isso. Que Deus proteja cada um de vocês. Seja o Deus que você acredite. Que você se sinta abençoado por o que você acredite. Tá? Seja feliz. Seja bom. Ajude o coleguinha do lado. Ajude ele nessa vida, porque tá todo mundo quebrado. Então todo mundo tá precisando de um pouquinho de ajuda, um pouco de compreensão. E, como eu sempre digo, se você tá sendo bom pra si mesmo e tentando ser bom pra outras pessoas e não tá machucando ninguém, você já tá fazendo muito por esse mundo. Você já tá fazendo muito por esse mundo. Então, tenha calma que as coisas dão certo pra você. É isso, um beijo. Se inscreva no canal. Entra também no meu Instagram, meu TikTok. Eu tô sempre postando vídeo lá. Diariamente tem vídeo lá. Falando aí piadas sobre a vida de um escritor. E é isso. Obrigado por assistir até aqui. E até a próxima. Um beijo e tchau!